E aí, pessoal, tudo bom? E aí, vamos aí a mais um vídeo aí. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é José Nilson Santos. E eu tô sempre aí no YouTube aí, postando aí temas bíblicos, né, denunciando o sistema religioso de hoje, muitas das vezes com a palavra, né, referente às escrituras. E eu gostaria de falar algo muito interessante. Por que na época de hoje tem surgido tantos anticristos? Por que muitos pastores, eu mesmo conheci um monte, por que muitos pastores eram fiéis a Deus, eram homens de Deus e hoje se tornaram anticristos, falsos profetas, que mantêm dentro de si um espírito enganador? Por quê? Por quê? É aí que está. Quando Jesus disse que o dinheiro, o valor monetário, né, seria a raiz de todos os males, ele não brincou com essas palavras, não. É muito séria essa palavra aí. Não há brincadeira nenhuma, não há nada. Aliás, Jesus não brincava com nada. Mas é interessante o que diz aqui no livro de Atos, né? Atos 20. Vamos ler o que fala aqui sobre Atos 20. Porque eu sei, Atos 20, 29. Porque eu sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E entre vós, presta atenção nessa palavra, e dentre vós, aliás, dentre vós, se levantarão homens, falando coisas perversas, para arrastar os discípulos para si. As escrituras aqui em Atos 20, 21, 22, fala que, porque Paulo fala da seguinte forma: Paulo, ele estava em viagem missionária e aqueles discípulos que estavam ali não viriam mais o rosto de Paulo. E Paulo avisou: olha, fica esperto aí, porque assim que eu sair, né, dentre vós aqui, vão surgir falsos profetas, e do meio de vós vai surgir enganadores, que não terão piedade do rebanho, não. Mas por causa de quê? Por causa da ganância. A ganância ao dinheiro, né? Conforme disse Jesus. Aí você pergunta: poxa, e na época de hoje? Porque está bem claro que viria pessoas do próprio meio que iriam enganar os discípulos, que iriam enganar aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. E é verdade, isso tem acontecido muito, com muita frequência. Mas vamos entender por que uma pessoa que prega o evangelho, que antigamente, né, se pregava o evangelho de uma maneira legal, de uma maneira construtiva, e hoje se tornou um anticristo, um falso profeta. É muito interessante. Eu já conheci líderes religiosos que eles começaram o seu ministério. E olha, no começo, nota 1000 para eles. O que aconteceu? Começou a entrar muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse ministério começou a crescer muito. E é claro, o pessoal vai
depositando ali ofertas monetárias, dinheiro. Tem igreja aí que é dízimo. E o volume de dinheiro é grande. E o que acontece? Sobe para a cabeça. Aquele volume que antes era, por exemplo, de 100 mil, de 300 mil, começa a ser de 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões. E o poder econômico desperta a ganância. Lembra, é assim, e você pode conversar com qualquer pessoa que, se ela não tomar cuidado e ela tem bens financeiros aqui, ela começa a ser escrava do dinheiro. E a pessoa que ela tem, ela quer ter sempre mais. Sempre mais. E começa a colocar heresias dentro dessa igreja, como campanhas, votos, várias maneiras, dízimos dobrado, triplicado, várias maneiras de arrecadar dinheiro. E alegam, né, eles vão alegar que esse valor aí é para se ganhar almas, né, para se pregar o evangelho. Eles não perceberam, ou se perceberam, já gostou, né, do volume econômico. E o que acontece? Eles passam a pregar fábulas, mentira, contos. Não tem o conto do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, da Branca de Neve. Não, eles não contam isso aí, mas eles contam uma historinha e pegam versículos isolados e faz as pessoas a cada dia dar mais e mais nessa instituição. E eles vão crescendo na instituição e o povo, a cada dia que passa, mais pobre. E, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar que eles se tornaram anticristos. Principalmente as pessoas mais antigas, que conheceu quando esses pastores eram homens de Deus. Eram, mas se tornaram anticristos. E é interessante que em Hebreus 6:4, 6:6, 6:10, está explicando claramente que chega-se a tal ponto que aquele que um dia recebeu, né, uma noção dos poderes vindouros, teve aqui, uma noção do que é o poder de Deus, teve o Espírito de Deus e caíram. Fica impossível renová-los para o arrependimento, porque estão crucificando Cristo na cruz. Leia essa passagem, Hebreus 6:4. Leia o livro de Hebreus todo. Então, e eles, com essa ganância, eles produzem abrolhos e espinhos. Mas eram de Deus lá atrás. Só que caíram e não perceberam a queda e continuam enganando, produzindo abrolhos e espinhos. Aí você me faz a seguinte pergunta: mas eles curam as pessoas, eles põem a mão numa pessoa possessa e expulsam o demônio. Eles têm o dom da palavra, eles pregam o evangelho, eles creem, eles pregam com firmeza. E muitas das vezes eles falam e acontece. Olha, meu caro, a coisa está da seguinte forma: quando eles eram homens de Deus, eles adquiriram os dons: expulsar demônio, pregar a palavra, o dom da fé,
a fé sobrenatural, né? Muitos aí profetizam, muitos aí, através de uma oração, curam pessoas. Mas esse daí são os dons. E como é que funcionam os dons? A pessoa, mesmo que ela se transforme num anticristo, ela não perde. Eu vou te dar um exemplo. Lembra quando você era criança? Você não andava de bicicleta? Você nunca esqueceu. Por quê? Você aprendeu aquilo ali. A pessoa que dirige, que nem eu que dirijo há quase 30 anos, eu posso pegar qualquer carro, ou automático, não importa, ou manual, mas eu vou conseguir dirigir um carro. Talvez eu vou ter uma dificuldadezinha ali, por causa que um modelo é diferente do outro, mas eu vou dirigir. A mesma coisa a bicicleta, você que sabe fazer um bolo. Você sabe fazer um bolo. E assim por em diante, é um dom que você tem. É um dom que você tem. Você que tem um dom de, por exemplo, fazer uma palestra, você nem fica nervoso porque é um dom que você tem. É algo que está dentro já de você. E esses homens, que hoje são anticristos, eles, quando eram homens de Deus, Deus deu os dons para eles. Eles, com o tempo, se tornaram anticristos, porque o volume de dinheiro entrou muito, quiseram vangloriar poder, porque compraram emissoras de rádio. Muitos aí, tem aí, como é que diz aí, negócio que grava CD aí, que grava CD aí, vai. Muitos aí tem emissoras de rádio, de televisão, trabalham muito com a literatura também, mas e muitos aí na política também, né? E a política é muito grande para cegar, viu? A corrupção está muito grande. Eu não acredito que um político, olha, se tiver um ou dois, que um político cristão que esteja na política e não tenha se corrompido. Se tiver aí, é um ou dois e ainda perigando. Então, essas pessoas, devido ao dinheiro, se corromperam, mas os dons permaneceram. E hoje elas são anticristos, só que elas expulsam o demônio, pregam o evangelho. Pregam um evangelho diferente, ganancioso, explorativo. É só você prestar atenção. Não pregam o evangelho de Jesus mesmo. Não, são versículos isolados para a ganância deles. Observa o patrimônio que eles têm. Observa. Eles curam, eles pregam, acabei de dizer, né, a palavra. Então, quer dizer, os dons ficaram. Os dons ficaram. Por isso que está escrito. Aquela passagem que fala da seguinte forma: meu Deus, nós não expulsamos demônios? Nós não falamos em línguas? Nós não curamos? Nós não pregamos no teu nome? E Jesus diz, né? Apartai-vos de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. Entendeu? Por que uma pessoa que é de Deus, era de Deus, pastores, né, líderes religiosos, e hoje são anticristos? Por causa do dinheiro. O dinheiro cegou. E é claro, a cada dia eles querem mais e mais. E ficou impossível o Espírito Santo levar eles ao arrependimento, porque por causa da ganância eles estão crucificando Jesus na cruz novamente. Entendeu, pessoal? Eu tenho várias passagens aqui que falam
sobre os falsos profetas. Ah, lembrando, se você estiver numa instituição dessa daí, e você já sabe, cai fora, para que você não seja cúmplice dessas más obras. Eu tenho como base bíblica isso que eu estou dizendo na segunda epístola de João. Pode ler lá. Aquele que dá boas-vindas às más obras torna-se cúmplices. Lê lá o livro todinho de João. Segunda epístola de João, aliás. Tá bom, pessoal? 2 Pedro 2:1 fala sobre os falsos profetas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Aí você lê o livro todo que você vai entender. 2 João 1:7. 3 João, capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Tito 1:10. 1 João 2:18. Miqueias também, né? 3, capítulo 3, versículo 1. Isaías 56:10. Tiago 5, capítulo 5, versículo 1. Então, e não é só esse não, tem mais versículos aí. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí, espero que eu esteja ajudando você a se libertar dos falsos profetas da atualidade. Compartilhe esse vídeo, poxa, você que percebe aí que tem uma pessoa que está nessa situação. Esse vídeo não é monetizado. Não estou querendo ganhar dinheiro com as escrituras. Não estou louco. Só louco que... Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí. Em nome de Jesus.